Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à segunda semana da matéria de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Nessa semana, vamos estudar sobre a CIPA e sobre riscos ambientais. Sobre a CIPA, eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês leiam a apostila e estudem a NR5. Eu trouxe aqui para vocês lembrarem do nosso livro das normas regulamentadoras, que nós falamos que é a Bíblia do Técnico em Segurança. E aqui consta também a NR5, que trata de CIPA. A CIPA, vamos começar sobre o objetivo. O objetivo é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. É importante atentar para o verdadeiro objetivo da CIPA, que é prevenção de acidentes. Alguns trabalhadores procuram os membros da CIPA para se queixar de outras coisas, para se queixar de contra-cheque, para se queixar de faltas, para se queixar de salário. A CIPA não trata disso. A CIPA só foca a prevenção de acidentes do trabalho e prevenção de doenças ocupacionais. É o objetivo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, regida pela NR5. Obrigatoriedade. Toda empresa é obrigada a ter a CIPA, não é opção. Já faz 14 anos que eu trabalho na área como técnica e eu já passei por várias empresas, construção civil, indústria, hospital, e algumas empresas não gostam de ter a CIPA. Não sei porquê, mas não gostam da CIPA. E aí é importante deixar bem claro de que a CIPA não é opção. A CIPA é lei, é uma obrigação legal. É preciso cumprir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, onde houver trabalhador registrado, é preciso ter CIPA. Se houver menos de 20 trabalhadores, existe um designado da CIPA que vai cumprir a lei, cumprir a NR5. A partir de 20 trabalhadores, deve-se ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, e isso é lei. Dimensionamento. Conforme eu falei, a CIPA é obrigatória a partir do momento que existe trabalhador registrado e a partir de 20 pessoas tem uma comissão. Como é que você vai saber a quantidade de membros da CIPA? Você vai verificar o cartão de CNPJ da empresa. Após o número do CNPJ, tem um outro número, que é o CNAE, a Classificação Nacional de Atividade Econômica. E esse CNAE consta aqui na NR5 e faz referência a um grupo, o grupo da CIPA. E é a partir daí que você vai saber quantos efetivos e quantos suplentes serão votados. A CIPA ela é composta de forma paritária, ou seja, meio a meio. Nós temos representantes dos trabalhadores, eleitos por meio de votação e indicados pelo empregador, que não tem a famosa estabilidade. O presidente da CIPA é um dos indicados do empregador e representa o empregador, o dono do negócio. O vice-presidente é um dos eleitos. Geralmente, coloca-se aquele mais votado, porque entende-se que é a vontade do povo, mas qualquer um dos eleitos pode assumir a vice-presidência da CIPA. E o secretário da CIPA, que é aquela pessoa responsável pelo livro de atas, pelas reuniões, pode ser qualquer um dos membros da CIPA ou alguém que não pertença à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, qualquer pessoa pode ser secretário da CIPA, desde que tenha habilidade com essa questão de atas, digitação, com organização do livro de CIPA. Caso o presidente decida sair da CIPA ou sair da empresa, o mesmo deve ser substituído por meio de ofício em até 2 dias úteis após o seu desligamento. Já o vice-presidente, que tem estabilidade, ele só vai ser desligado por motivo disciplinar, por justa causa, ou se ele quiser sair da empresa, ele deve fazer um documento abrindo mão da estabilidade e levar esse documento no sindicato da sua categoria, para aí proceder com seu pedido de demissão. Se a empresa decide desligar um membro da CIPA, deverá pagar a referida estabilidade do mesmo. Consta aí na apostila de vocês, eu deixei para vocês, o quadro 2 da NR5. E aí você visualiza o CNAE, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, deixando claro que a partir do CNAE você tem o grupo. Tem uma seta aqui que mostra CNAE, grupo C2, alimentos. Então aqui você sabe o tipo de grupo que a empresa pertence. Se é uma empresa têxtil, se é uma empresa alimentícia. Então, é a partir daqui que você vai dimensionar a quantidade de membros da CIPA da empresa.
Vamos falar de estabilidade. A estabilidade dura um ano do mandato e mais um ano após o término do mandato, sendo permitida mais uma reeleição. Não pode se candidatar 3 vezes seguidas, pode 2 vezes seguidas. E após terminar os trabalhos da CIPA, aquele ex-membro da CIPA passa a ter mais um ano de estabilidade, sempre um ano. A estabilidade pode ser perdida se o membro titular faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, perde-se a estabilidade e é substituído. Também perde-se a estabilidade se houver motivo disciplinar, justa causa, ou se a empresa fechar, encerrar atividades. E aí a CIPA precisa funcionar regularmente. A CIPA possui reuniões ordinárias mensais que devem ser cumpridas conforme calendário pré-estabelecido. No entanto, pode haver sim reunião extraordinária se houver algum motivo de força maior. Um acidente grave, um acidente fatal, uma campanha de segurança, uma palestra, um CIPAT. Se houver um assunto de força maior, pode-se sim fazer reunião extraordinária. A CIPA deve ser treinada, deve haver treinamento de capacitação de no mínimo 20 horas. Se for uma primeira CIPA, o treinamento deverá ocorrer até 30 dias após a posse. E se for renovação de CIPA, o curso de CIPA deve ocorrer antes da posse. Vamos falar agora sobre os prazos. 60 dias antes do término do mandato em vigor, a CIPA precisa emitir um comunicado ao sindicato de processo de renovação de processo de uma nova CIPA. 55 dias antes do término do mandato em vigor, é preciso definir quem vai fazer parte da comissão eleitoral. O presidente e o vice-presidente vai definir quem são as pessoas que vão contar os votos, fazer a urna, acompanhar o processo de renovação da CIPA. O período de inscrição é de 15 dias, não pode ser menor, deve ser 15 dias e qualquer trabalhador pode se inscrever, independente do tempo de casa. A eleição ocorre 30 dias antes do término do mandato em vigor e a posse se dá no primeiro dia útil após o término do mandato em vigor. Observem que a posse se dá no primeiro dia útil e não no primeiro dia após o término do mandato em vigor. Terminando o CIPA, vamos falar sobre agentes ambientais. Os agentes ambientais são substâncias ou elementos que estão presentes no local de trabalho e que podem danificar, podem trazer prejuízo à saúde desse trabalhador, de algum trabalhador. E aí eu trouxe para vocês, na apostila de vocês, a portaria número 25, de 29/12/94, que mostra a tabela dos riscos ocupacionais. Observem a sequência. Grupo de risco 1, risco físico, grupo 2, risco químico, grupo 3, biológico, grupo 4, ergonômico, grupo 5, de acidente. Observem também as cores, isso é muito importante para quando você vai fazer o mapeamento de riscos ambientais. Dentro dos riscos físicos, que é o grupo 1, representado pela cor verde, nós temos o ruído, vibração, radiação, frio, calor, pressões e umidade. Pode haver o risco no local de trabalho. O que não pode é ultrapassar os limites de tolerância estabelecidos por lei, que é a NR15, que consta também nesse livro das normas regulamentadoras. Então, existe um valor, existe um limite permitido para cada risco desse no local de trabalho. E para representar o grupo de risco físico, eu trouxe para vocês o medidor instantâneo de pressão sonora, chamado de decibelímetro. Então, é com esse equipamento que o técnico em segurança vai aferir o ruído que está presente no local de trabalho. Isso daqui é simplesmente para representar o grupo de risco físico. Para representar o grupo de risco químico, o grupo de risco 2, identificado pela cor vermelha, eu trouxe para vocês um detetor de gás. Então, se há gás presente no local de trabalho, esse agente ambiental representa risco sim para o trabalhador e precisa ser identificado. Esse tipo de equipamento emite um sinal sonoro e um sinal luminoso também, informando que existe gás. Por exemplo, no local de trabalho pode haver uma empilhadeira a gás, mas a empilhadeira deve estar em um local arejado, não pode estar em um espaço confinado, em um espaço fechado. Então, se houver presença de gás no local de trabalho,
Esse equipamento, o detetor de gás, vai informar que existe gás e aí precisa-se sim fazer um plano de evacuação diária e retirar os trabalhadores. Para representar risco químico também eu trouxe para vocês um tubo colorimétrico. É um tubo que cora na presença de amônia. Existem tubos que coram na presença de várias substâncias. E aí você vai saber a quantidade de partes por milhão da substância química que está presente no local de trabalho. Na prática, você quebra a ponta desse tubo e aí insere ele e puxa para facilitar a absorção do produto que está presente no local de trabalho. Então, é preciso verificar se a quantidade de partes por milhão é o valor permitido por lei. Lógico que o trabalhador deve estar protegido com EPI e tudo mais, mas esse controle precisa ser realizado. Se ultrapassar esses valores, o empregador é obrigado a pagar o adicional de insalubridade, que não é uma coisa boa. A insalubridade mostra que o local de trabalho não oferece segurança, 100% de segurança para o trabalhador, que consequentemente pode ficar doente. E aí nós temos também o grupo de risco 3, representado pela cor marrom, que é o risco biológico. O risco biológico se dá por inspeção no local de trabalho, ou seja, você deve verificar se a atividade representa uma das situações que consta no anexo 14 da NR15. Por exemplo, lá no anexo 14, você tem que o trabalhador que está exposto a lixo, a esgoto, a material com doença infecto-contagiosa, tipo sangue, glândulas, vísceras, esse trabalhador está exposto sim ao risco biológico. O grupo 4 trata dos riscos ergonômicos, que é um assunto que nós vamos estudar em nossa terceira semana. E aí você tem esforço físico intenso, levantamento manual de carga, postura inadequada. É um conteúdo que vamos nos aprofundar um pouco mais. Você tem também o grupo 5, o risco de acidente representado pela cor azul. E aí você tem ferramentas inadequadas, risco de incêndio, eletricidade, animais peçonhentos. Então são situações que precisam ser controladas no local de trabalho a fim de evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Eu gostaria, para finalizar, que vocês visualizassem o mapa de riscos que eu coloquei na apostila de vocês, representando o local de trabalho, uma planta baixa da empresa e as cores que indicam cada risco desse presente no local de trabalho. Então, se em uma área existe ruído, é preciso identificar com um círculo na cor verde, porque verde é a cor do risco físico, ruído. Se existe risco ergonômico na planta baixa, você vai colocar um círculo com a cor amarela, representando que existe risco ergonômico. E aí você vai mapear a planta baixa da empresa com os riscos que estão presentes ali, alertando o trabalhador de forma visual quanto aos cuidados que ele precisa ter. Vamos encerrar aqui o conteúdo de nossa segunda semana e aguardo vocês em nossa terceira semana.